Entre 1995 e 2001, pelo menos 26 mulheres desapareceram da região de Vancouver, muitas delas trabalhadoras sexuais e indígenas. A descoberta de que um fazendeiro de porcos, aparentemente comum, era o responsável por esses crimes chocou o mundo e expôs falhas sistêmicas na proteção de grupos marginalizados. Capítulo 1. Entre porcos, drogas e álcool. Robert William Pickton nasceu em 1949 em Port Coquitlam, Canadá, uma cidade cercada por fazendas e matadouros. Filho de uma família de criadores de porcos, sua relação com a violência começou cedo. Aos 6 anos, testemunhou o pai matar um porco com um martelo. Um método considerado arcaico mesmo para os padrões da época. A fazenda da família não era apenas um local de trabalho, mas um espaço isolado, permeado pelo cheiro de sangue e restos animais. Na adolescência, Pickton abandonou a escola e um aprendizado como açougueiro, optando por se dedicar integralmente à fazenda. Nos anos 1970, Pickton e seus irmãos herdaram a propriedade rural de criação de porcos. Ele e seu irmão, David, administravam a fazenda quando, em 1996, registraram uma organização sem fins lucrativos, a Pig Palace Good Times Society, supostamente para organizar festas e eventos especiais. Relatos de ex-funcionários descrevem Pickton como um homem socialmente desajeitado, mas obcecado por controle. As festas, regadas a álcool, drogas e prostitutas, ocorriam na propriedade, onde ele servia carne suspeita e exibia armas ilegais. Bill Hiscox, um dos empregados de Pickton, descreveu a fazenda como um lugar sinistro e relatou que o local era vigiado por um porco de 270 quilos. "Eu nunca vi um porco como aquele, que poderia perseguir-te e morder-te", disse ele. Hiscox também descreveu Pickton como um tipo quieto, difícil de manter uma conversa. Capítulo 2. Desaparecimentos que ninguém dava falta. O bairro do Downtown East Side, em Vancouver, na década de 1990, era um epicentro de pobreza, vício e prostituição. Mulheres indígenas, como Serena Abotsway e Mona Wilson, ambas vítimas confirmadas de Pickton, viviam à margem da sociedade, tornando-se alvos fáceis para um assassino que via sua invisibilidade social como uma oportunidade. Em meados dos anos 1990, os becos de Vancouver escondiam mais do que somente o silêncio da noite. Mulheres estavam desaparecendo. Eram sempre as mesmas histórias: prostitutas, muitas delas indígenas, muitas delas viciadas, que pareciam evaporar sem deixar vestígios. A princípio, ninguém parecia notar. Ou se notavam, não se importavam. Mas entre os arquivos e as investigações dispersas, um padrão começou a emergir. Um número crescente de agentes começou a enxergar o que estava acontecendo. Entre eles, o inspetor Kim Rossmo, que começou a fazer conexões entre os desaparecimentos. O número começou a crescer em 1996, escreveu a BBC anos depois. A única explicação para aquilo era que fosse um caso de assassinato em série. Mesmo com os sinais evidentes, as respostas vinham em um ritmo vagaroso. Até que, em julho de 1998, uma ligação anônima mudou o curso da investigação. Hello, Police Department. Do outro lado da linha, um nome foi sussurrado: Robert Pickton. O informante era Bill Hiscox e o investigador que recebeu a denúncia, Lorimer Shenher. Quando ouviu aquele nome, Shenher sentiu um frio na espinha. Ele já conhecia Robert Pickton. Meses antes, o fazendeiro já havia sido acusado de tentar matar Wendy Lynn Eistetter. Naquele momento, Pickton se tornou o principal suspeito. Pickton foi acusado de tentar ceifar a vida de Wendy Lynn Eistetter, uma prostituta que, após participar de um programa íntimo com ele, foi brutalmente esfaqueada várias vezes.
Segundo o relato angustiante da vítima à polícia, ela foi algemada pelo próprio Picton, mas, em um ato de coragem desesperada, conseguiu se libertar, desarmando-o e revidando com a faca. Incrivelmente, ele foi liberado sob fiança de somente $2.000. A polícia começou a rastrear seus passos, observando, esperando. Mas Picton era meticuloso. A fazenda era sua fortaleza, cercada por segredos e corpos que ninguém ousava procurar. Até que, em 6 de fevereiro de 2002, a casa começou a ruir. Com um mandado de busca por posse ilegal de armas, as autoridades entraram na propriedade. Levaram Picton e seu irmão sob custódia. E enquanto vasculhavam a fazenda, uma descoberta macabra se revelou. Entre a sujeira, os escombros e os galpões desgastados estavam os pertences pessoais de algumas das mulheres desaparecidas. Pequenos objetos triviais que contavam uma história muito maior do que qualquer relatório policial poderia descrever. Naquele momento, a polícia montada do Canadá percebeu. Estavam diante de algo monstruoso. A fazenda foi isolada. E os investigadores voltaram ao local, determinados a escavar até encontrarem respostas. Então, os horrores enterrados no solo começaram a emergir. Em 22 de fevereiro, Robert Picton foi preso e acusado pelos homicídios de Serena Abbotsway e Mona Wilson. Mas isso era apenas o começo. As acusações se multiplicaram conforme a investigação avançava. Mais vítimas, mais nomes. Jacqueline MacDonnell, Diane Rock, Heather Bottomley, Andrea Joesbury, Brenda Wolfe. Em setembro daquele ano, o número já chegava a 15. No ano seguinte, a contagem subiu para 27. A essa altura, Picton era oficialmente o maior assassino em série da história do Canadá. Capítulo 3. O circo jurídico. O julgamento de Robert Picton começou em 30 de janeiro de 2006, em New Westminster. No banco dos réus, diante do Supremo Tribunal da Colômbia Britânica, Picton se manteve firme. Alegou ser inocente das 27 acusações de homicídio em primeiro grau. Não sei nada sobre o assunto, ele disse, como se os anos de investigações, as provas, os corpos e os testemunhos não significassem nada. Como se tudo não passasse de um grande mal-entendido. A justiça, no entanto, tinha pressa, mas também tinha regras. O tribunal passou meses debatendo quais provas poderiam ser apresentadas ao júri. A decisão já estava tomada. Wendy Lynn Eistetter, a mulher que sobreviveu ao ataque de Picton, não poderia depor. Em 2 de março, o juiz James Williams descartou uma das 27 acusações por falta de provas, mas o caso estava longe de se encerrar. Em agosto, o juiz dividiu as acusações em 2 grupos. 6 acusações seriam julgadas primeiro, as outras 20 depois. A justificativa? Julgar todas as acusações de uma vez levaria mais de 2 anos. Mas havia algo mais. O juiz alegou que as provas contra essas 6 acusações eram materialmente diferentes das demais. O julgamento foi adiado, reprogramado. A data final ficou para 22 de janeiro de 2007. Foi quando, pela primeira vez, os detalhes do que os investigadores encontraram na fazenda de Picton se tornaram públicos, e o que veio à tona foi um verdadeiro horror. Crânios cortados ao meio, com mãos e pés dentro, restos humanos jogados em sacos de lixo, roupas ensanguentadas encontradas no carro do assassino, um pedaço de maxilar, dentes espalhados. E não parava por aí. Os investigadores apresentaram mais provas. Nos fundos da propriedade de Picton, eles encontraram 80 perfis de DNA ainda não identificados, metade masculino, metade feminino. Na pequena caravana onde Picton dormia, havia um arsenal macabro, um revólver calibre 22 com um dildo preso ao cano e um tiro já disparado, munição de uma Magnum, óculos de visão noturna, 2 pares de algemas de pelúcia, uma seringa com um líquido azul, semelhante a limpa-vidros, e um afrodisíaco chamado Spanish Fly.
E então veio uma das provas mais perturbadoras. Scott Chubb, um amigo próximo de Picton, apresentou uma gravação onde o assassino descrevia seu método de execução. Ele dizia que a melhor forma de matar uma mulher viciada em heroína era injetar limpa-vidros na veia. Outro conhecido, Andrew Bellwood, relatou que Picton lhe confessou sua rotina de assassinato. Ele algemava as vítimas, estrangulava, drenava o sangue e depois as cortava em pedaços. Robert Picton não apenas matava, ele colecionava, ele moía, ele alimentava seus porcos com os restos de suas vítimas. E talvez o pior de tudo, ele fazia isso com a certeza de que ninguém sentiria falta daquelas mulheres. Capítulo 4. O veredito. No dia 9 de dezembro de 2007, veio o veredicto. Picton não foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, mas sim de homicídio em segundo grau. A diferença? Homicídio em primeiro grau, na legislação canadense, exigia premeditação. O júri não pôde afirmar com certeza que Picton havia planejado cada assassinato, mas sabiam que ele era culpado. 6 vezes culpado. No dia 11 de dezembro de 2007, o juiz James Williams sentenciou Picton à pena máxima, prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por 25 anos. O caso Picton se tornou um dos mais infames da história criminal do Canadá. Mas mais do que isso, revelou um sistema falho, que por anos ignorou os desaparecimentos, desacreditou testemunhas e deixou um assassino agir livremente. Se as autoridades tivessem agido antes... Capítulo 5. Voltando ao caso de Wendy Lynn Eistetter. A justiça tem uma falha cruel. Às vezes, mesmo quando tudo aponta para um culpado, o sistema encontra uma maneira de virar o rosto e seguir em frente. Foi exatamente isso que aconteceu com Wendy Lynn Eistetter. Em 1997, ela sobreviveu ao que muitas outras mulheres não conseguiram. Mas mesmo coberta de sangue, segurando uma faca e com uma algema ainda presa ao pulso, sua palavra não foi suficiente. No tribunal, ela não era vista como uma vítima. Seu passado com drogas, sua instabilidade emocional, tudo isso pesou mais do que o fato de que ela quase morreu nas mãos de Robert Picton. E assim, em janeiro de 1998, a acusação foi arquivada. O caso foi jogado para o fundo de uma gaveta, como se nunca tivesse acontecido. Mas o que ninguém sabia é que a prova estava ali o tempo todo. As roupas e as botas de borracha que Picton usava naquela noite foram apreendidas pela polícia, sujas de sangue. Elas ficaram guardadas, esquecidas em uma base policial por mais de 7 anos. 7 anos sem que ninguém se importasse em analisá-las. Foi apenas em 2004 que os testes de laboratório finalmente foram feitos. E o resultado foi assustador. Além do sangue de Wendy, havia ali o DNA de outras 2 mulheres desaparecidas. 2 vidas que já não estavam mais aqui para contar suas histórias. Mas seus traços, suas últimas marcas, estavam ali. Em uma peça de roupa que permaneceu o tempo todo ao alcance das autoridades, ignorada como se não valesse nada. Wendy só foi ouvida novamente pela polícia em 2006. E seu relato era claro, detalhado. Ela se lembrava de tudo. Do momento em que, após um programa com Picton, estava debruçada sobre uma lista telefônica, da maneira repentina e brutal com que ele a atacou. Ela contou que conseguiu se defender, pegando uma faca e revidando. Depois, fugiu cambaleando, sangrando, até alcançar a estrada. Foi lá que um carro parou. Os ocupantes se lembrariam daquela cena para sempre. Uma mulher ensanguentada, exausta, segurando uma faca, uma algema ainda presa ao pulso. Ela implorou por ajuda. Disse que havia sido esfaqueada. E com a respiração fraca, repetiu uma frase que parecia ser sua última tentativa de justiça. No caso de eu morrer, diga a eles que o esfaqueei no pescoço. Quando Picton foi finalmente levado a julgamento,
Os advogados de defesa se agarraram ao passado de Wendy para desacreditá-la. Disseram que ela havia enlouquecido por conta das drogas, que ela era instável, que sua palavra não valia nada, e assim, seu testemunho foi dispensado. A mulher que escapou por um triz, que sobreviveu ao pior, que carregava as marcas daquele encontro como cicatrizes vivas. Sua voz foi silenciada novamente. Se a polícia tivesse ouvido Wendy em 1997, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Se você curtiu essa história e quer acompanhar mais casos sombrios e misteriosos, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e, claro, deixe seu comentário. Eu sou o PH e nos vemos no próximo mistério.